Evangelho de Cristo Jesus segundo o evangelista João, capítulo de número 13. Evangelho de Cristo Jesus segundo o evangelista João, capítulo de número 13. Verso 1 a seguir. Estarei lendo os ímpios, amados pares. João 13, do 1 a seguir. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Já Senhor, não necessito lavar os pés, não os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Verso 12. Depois de eles lavar os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, me dizeis bem o que eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais-vos também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. A quem recebe, recebe aquele que me enviou. Amém. Eu queria estar falando nesta noite sobre lições da ceia, sobre o agir de Deus. Já que participamos da ceia nesta manhã, eu queria falar sobre isso. Lições da ceia sobre o agir de Deus. É interessante que o evangelista João tem uma maneira peculiar de escrever. Os 3 primeiros evangelhos é chamado de evangelhos sinóticos porque são iguais na biografia,
caminho de Jesus. Algumas coisas diferem uma da outra, mas a maioria das coisas são iguais. É por isso que Mateus, Marcos e Lucas é chamado de evangelhos sinóticos, porque a mesma coisa que Mateus escreveu, Marcos escreveu, Lucas escreveu, mas João não. João dá alguns detalhes maravilhosos dos seus escritos, porque bem verdade é que Mateus estava escrevendo para judeus, então ele apresenta Jesus como rei. Marcos, ao passo, estava escrevendo para os romanos, então ele não podia apresentar Jesus como rei, ele apresenta Jesus como servo. Automaticamente Lucas está escrevendo para os gregos, então eles apresentam Jesus como homem sem defeito ou como homem perfeito, mas João não. João está escrevendo para a igreja e ele apresenta Jesus como Filho de Deus. Aqui está a figura daqueles querubins que o Apocalipse vai mostrar e que João vai mostrar. Um que tinha 4 faces. Eu creio que você já leu sobre este querubim que Ezequiel presenciou, que tinha 4 faces: face de leão, face de novilho, face de homem e face de águia. Ali estava representado os 4 evangelhos. Ali estava representado Jesus na face daqueles querubins. Em Mateus ele é o leão porque ele é rei. Em Marcos ele é o novilho porque ele é servo. Em Lucas ele é o homem perfeito, ou filho do homem. Mas em João ele é o Deus águia. João está apresentando agora alguns detalhes rigorosos da ceia. Algo que Marcos não fala, nem tampouco Lucas fala, e tampouco Mateus fala. Ele vai falar sobre lições da ceia, sobre o agir de Deus. E como Deus age. É isso que nós vamos aprender nesta noite. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Acompanhe comigo o versículo de número 1 do capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até ao fim. É a primeira lição que nós aprendemos sobre o agir de Deus. Jesus age nos dando certeza do seu amor. Jesus age nos dando certeza do seu amor. Preste atenção que João faz questão de dizer: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. O que me chama a atenção aqui é que Jesus vai demonstrar para os discípulos que o amor dele é certo. Não pensa você que Jesus não sabia que dali a pouco Judas ia sair para voltar com a turma para prendê-lo, porque sabia, mas Jesus continuou amando Judas até o fim. Não pensa você que Jesus não sabia que dali a algumas horas Pedro negaria ele 3 vezes, mas Jesus continuou amando Pedro até o fim. Não pensa você que Jesus não sabia que dali a pouco os 11 discípulos se escandalizariam nele e fugiria, mas Jesus continuou os amando até o fim. Ou você acha que Jesus não sabe quem é eu e quem é você? E mesmo assim Ele continua nos amando até o fim.
Tem dia que a gente está crente tocha pura. Tem dia que a gente tem uma bênção de crente, parece que vai até levitar de tão crente que a gente está. Mas tem dia que parece que o cristianismo desapareceu das nossas vidas de uma tal maneira que a gente entra em crise espiritual, mas mesmo assim Jesus continua nos amando até o fim, porque Ele sabe quem sou eu e Ele sabe quem é você. A primeira lição que nós aprendemos aqui, que João nos mostra, é: Jesus age nos dando certeza do seu amor. Mas é interessante que nós, como discípulos de Cristo, precisamos entender que o amor de Deus é incondicional. Eu como discípulo, você como discípulo, precisa entender que o amor de Deus é incondicional. Deus não pediu nada em troca. Simplesmente Ele nos amou. A palavra dele vai dizer que Ele nos amou primeiro. Você acha que Jesus não sabe o que vai acontecer na minha vida amanhã e na tua? Você acha que Jesus não sabe quantos dias faz que você não pega na Bíblia para ler? Você acha que Jesus não sabe quantos dias faz que você não dobra o joelho e faz uma oração na sua casa, e mesmo assim o seu amor continua incondicional? Porque a primeira lição que nós aprendemos é: Jesus age nos dando certeza do seu amor. O discípulo precisa crer que o amor de Deus é incondicional. Ele nos amou primeiro. A segunda lição que o discípulo precisa entender e crer é que o amor de Deus é sacrificial. É o apóstolo Paulo que vai dizer isso lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Ele vai dizer: porque Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual é o pai que está aqui presente? Qual é a mãe que está aqui presente, que daria seu filho, a sua filha, para morrer por alguém, mesmo que fosse da família? Qual de nós pode levantar aqui nesta noite e dizer assim: não, eu daria meu filho para morrer pela minha mãe, eu daria meu filho para morrer pelo meu pai? Nenhum de nós teria esta coragem. Mas Deus mostrou o seu amor para conosco. Então, o que Jesus está nos ensinando e que os discípulos precisam crer é que o amor de Deus é sacrificial. Ele não esperou você ficar bonzinho para morrer por você. Não, Ele não esperou o homem largar a maconha, a cocaína, o crack, o êxtase. Ele não esperou o homem largar as prostituições da vida para poder. Não. O amor dele foi sacrificial. É por isso que Paulo vai dizer que este é o fato. Este é o amor de Deus. Pelo fato dele ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É o justo morrendo pelo injusto. É o santo morrendo pelo profano. É um Deus que se fez filho do homem para me tornar filho de Deus. Então, em primeiro lugar, o discípulo precisa crer que o amor de Deus é incondicional. Em segundo lugar, o discípulo precisa crer que o amor de Deus é sacrificial. Em terceiro lugar, o discípulo precisa crer que o amor de Deus é proposital. Ele quis.
Ninguém forçou ele a nada. Ninguém forçou ele a nada. Ele quis. É o que está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Me explica para mim essa palavra, tal maneira. Será que tem alguém que pode chegar para mim e explicar? Marco, eu vou explicar hoje o que significa o amor de Deus na terminologia bíblica, tal maneira, porque não tem. Às vezes a gente pensa, porque está escrito no Evangelho de João, que foi João que disse isso. Não foi João que disse isso, ele apenas escreveu o que Jesus disse. Foi Jesus que disse, porque Deus amou o mundo de tal. Ele sendo Deus, ele não quis comparar o seu amor com nada. Porque não tem nada para comparar e nem equiparar o amor de Deus. Comparar o amor de Deus com o quê? Equiparar o amor de Deus com o quê? Não tem nada no mundo que nós podemos comparar o amor de Deus. É um amor proposital. Já dizia um certo poeta cristão, que se todos os 7 bilhões de seres humanos fossem escrivão, se todos os oceanos do mundo fossem tinta, se todas as árvores do mundo fossem papel, não poderíamos escrever o amor de Deus na terminologia bíblica tal maneira, porque não tem como comparar este amor, porque foi um amor proposital. Ele quis simplesmente nos seus decretos eterno, ele disse: eu vou morrer pelo homem, para religar o homem a mim de volta. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que foi ele, Jesus, que nos reconciliou com Deus na cruz do Calvário. A reconciliação não foi minha, porque foi proposital, foi sacrificial. A iniciativa foi dele. Simplesmente ele quis. A segunda lição que nós aprendemos na ceia, no agir de Deus, é que Jesus traz ao seu discípulo consciência da sua missão. Preste atenção novamente no capítulo 13, verso 1, a parte A. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Sabendo. Jesus desde o início sabia qual era a sua missão na terra. E não deixou nada embaçar. Não deixou nada cauterizar a sua mente. Ele veio e a única missão dele era morrer para resgatar o ser humano, e isso ele fez. Quantos percalços Satanás não colocou na frente de Cristo para que a missão fosse frustrada. Mas em nenhum momento Jesus se deixou levar pela circunstância, porque ele sabia da sua missão, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Ele sabia para que ele veio. Ele sabia qual era a sua missão. Ele não deixou nada. A gente sabe que esse momento aqui foi um momento muito emocionante, mas Jesus não deixou a emoção frustrar os planos do Pai na vida dele. O agravante disso tudo é que a semelhança de Jesus, eu e você como discípulo precisa ter a consciência: qual é o meu papel neste mundo? Qual é o meu papel neste mundo? Para que eu estou aqui? Será que você já se perguntou? Para que eu estou nessa congregação? Qual é a finalidade que Deus me trouxe para aqui?
É só para mim ficar aqui dia após dia de culto assistindo o culto? Ou eu tenho uma missão a cumprir aqui? Porque é interessante que tem muita gente que pensa que eu estou indo lá na igreja buscar a minha bênção. Onde está isso na Bíblia, que eu venho para o culto buscar a bênção? Porque até hoje eu não achei isso. Eu já li, já reli a palavra de Deus e nunca tinha esse negócio. Eu estou indo para a igreja buscar a minha bênção. Primeiro que a palavra culto não tem nada a ver com bênção. A palavra culto, ela deriva de uma palavra latina que quer dizer latreia ou latria, prestar um culto ao ser maior. É isso que significa a palavra culto, latria ou latreia, prestar serviço a um ser maior. Então, quando eu estou vindo para a casa de Deus, eu estou vindo prestar serviço a um ser maior. Eu não estou vindo buscar bênção. A Bíblia diz que Jesus, sabendo que era chegada a sua hora, então será que nós como discípulos estamos tendo essa consciência? Qual é o meu papel neste mundo? Porque o apóstolo Paulo vai nos alertar e vai dizer: aquele que se alistou não pode se embaraçar com as coisas deste mundo. Se eu estou me alistado no quartel-general de Cristo, nada pode me embaraçar neste mundo, porque eu tenho uma missão a fazer. Eu gosto muito de ler biografia de homens do passado, e eu gosto muito da biografia de Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores. E certa feita a história vai dizer que Alexandre, passando revista no seu exército, ele percebeu que faltava um soldado. Ele foi passar revista no seu exército e percebeu que está faltando um soldado. E começou a procurar esse soldado em todos os lugares. E ele encontrou esse soldado em uma taverna tomando vinho. Justamente no momento de uma batalha, o soldado saiu do exército e foi tomar vinho em uma taverna. E ele chega para o soldado e pergunta assim: filho, qual é o teu nome? E a história vai dizer que o soldado vai olhar para ele e vai dizer: Senhor, o meu nome é Alexandre. E Alexandre vai olhar para ele e vai dizer: filho, ou tu muda de nome ou muda de vida. Ou eu mudo de nome ou eu mudo de vida, porque eu preciso entender qual é o meu papel que Jesus me colocou aqui. Porque às vezes eu me levo o nome de cristão, mas esse nome não condiz com aquilo que eu sou. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 20, que Deus vai dar uma ordem: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A gente, quando lê aquele de primeira linha, a gente pensa assim: é que eu não posso falar o nome de Deus por qualquer coisa. Tem gente que pensa que é isso, que está escrito ali em Êxodo, quando Deus diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tem nada a ver com isso. É a sua vida não condizer com o nome de cristão que você leva. É isso que é tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. É a minha vida não condizer com o nome de cristão que eu levo. Jesus age trazendo aos discípulos consciência de sua missão, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar neste mundo. Ele sabia qual era a missão dele e não deixou nada frustrar a missão que ele veio fazer. Se eu estou alistado, se Deus me alistou, se Deus me chamou, se Deus me capacitou, se Deus me trouxe para aqui, eu preciso entender qual é a minha missão aqui. Eu preciso entender, porque às vezes entra mês e sai mês, entra ano e sai ano, e a gente não entende. Viemos culto, mais culto, mais culto, mais culto, e não entendemos qual é a nossa missão.
Isso aqui não é ambiente de assistir culto. Estamos em guerra, irmãos. Estamos em guerra. Por mais que tem muitos crentes incautos que não percebem isso, mas nós estamos em guerra. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que esta guerra não é contra a carne e nem contra sangue. Essa guerra é contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. E às vezes nós queremos lutar essa guerra sem estar preparado para ela. Terceira lição que Jesus nos ensina no seu agir. Jesus age tratando do nosso interior. Jesus age tratando do nosso interior. Acompanhe o versículo 4 comigo. Se a sua Bíblia estiver aberta aí, acompanhe comigo o versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu com ela. Verso 5: depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés ao discípulo e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Você pensa que Jesus não esperou para ver se algum dos 12 ia tomar essa iniciativa? Me mostra Pedro tomando essa iniciativa. Me mostra Filipe tomando essa iniciativa. Me mostra João. Me mostra Tiago maior. Me mostra Tiago menor. Me mostra Bartolomeu tomando essa iniciativa aqui, de pegar uma toalha, se cingir com ela e encher uma bacia de água e vir lavar pés. Deixa eu te explicar que tipo de pés que Jesus ia lavar. As sandálias que se usavam antigamente eram chamadas de alparcas ou albergatas. Era feita de couro cru. E quando suava o pé, conhece a palavra chulé? Agora acompanhe comigo esse chulé misturado com poeira do deserto e com areia. É esse tipo de pé que Jesus vai tirar as alparcas de cada um e lavar. Não pensa você que ele não esperou a iniciativa de um deles, porque esperou. Só que nenhum deles tomou a iniciativa. Então Jesus vai tomar a iniciativa para dar uma lição agora. Jesus vai tratar o interior deles agora. Ele, como Senhor, ele vai se tornar servo. Ele, como Senhor, vai se tornar servo. E deixa eu explicar que esse era o papel do escravo mais humilde de uma casa de um senhor de escravo. Lavar pés era o papel de um escravo mais humilde da casa de um senhor de escravo. Jesus vai se colocar agora no papel de servo mais humilde para lavar os pés dos discípulos, ensinando uma lição de humildade. O problema é que a gente gosta de ser grande, sem ser nada. Esse é o nosso problema. A gente gosta de ser grande sem ser nada. Estamos vivendo o dia em que todo mundo quer ser cacique, ninguém quer ser índio. Já prestou atenção nisso? Estamos vivendo dias em que todo mundo quer ser cacique, ninguém quer ser índio. Todo mundo quer mandar. Ninguém quer descer, ninguém quer humilhar. E Jesus vai dar uma lição de humildade agora de uma maneira tal que choca a gente, que constrange a gente. Ele vai tirar a sua túnica e vai vestir agora, ele vai se cingir, se enrolar de uma toalha, que ele vai lavar os pés dos discípulos agora. Que lição de humildade.
Ele começa, nesse gesto, ele começa tratando o interior. E se tem uma coisa que nós precisamos pedir a Deus para nos tratar, é o nosso interior. Porque às vezes a gente tem capa de humildade e nunca foi humilde. Às vezes a gente apresenta uma capa de humildade, uma máscara de humildade, uma fachada de humildade, mas quer saber se uma pessoa é humilde? Pisa no calo dela. Às vezes nós apresentamos essa capa, essa casca, essa fachada de humilde. Mas é apenas fachada. Nenhum dos 12 levantou para pegar a toalha, nenhum dos 12 levantou para pegar a bacia, e Jesus, percebendo que nenhum deles ia levantar, ele mesmo fez isso. Os discípulos de Jesus precisam vencer o egoísmo e aprender a servir. Será que nós servimos de verdade ou nós gostamos de ser servidos? Ele, sendo o Senhor, Ele vai servir. Será que nós aprendemos verdadeiramente essa lição de servir? Senhor, eu tinha visto, não chama aí, não é a minha função, não. Quem disse? Sou pastor, isso aí não é a minha função. Quem disse? Estamos aqui para quê? Para ser servido ou para servir? Jesus começa a tratar agora o interior deles para mostrar para eles que Jesus sabia perfeitamente que aqui dentro deles o egoísmo estava falando mais alto. Porque nesta hora aqui, se você não sabe, nesta hora aqui eles estavam conversando qual de nós é o maior. Lucas vai dizer que nesta hora aqui eles estavam conversando qual deles era o maior no reino dos céus. Jesus está falando da sua morte, Jesus está falando da sua paixão, e eles estão perguntando qual de nós é o maior. Às vezes não é assim? Às vezes não é assim? Às vezes a gente acha, porque tem um conhecimento a mais, uma sabedoria a mais, sabe falar bonito, a gente acha que não posso fazer isso. Não estou aqui para isso. Só estou aqui para louvar. Só estou aqui para cantar. Só estou aqui para manusear um instrumento. Será? Será? Será que não é o egoísmo que está falando mais alto aqui dentro? Jesus não vai tratar apenas do egoísmo, Ele vai tratar da hipocrisia. É mais uma lição que Jesus vai nos ensinar sobre o agir dele na hora da ceia. Ele vai tratar da hipocrisia. Olha o verso de número 6. Olha o verso de número 6, a hipocrisia de Simão. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? Ou tu me lavas os pés a mim? Se ele não queria que Jesus lavasse os pés dele, porque Jesus era mestre, Senhor, por que então que ele não levantou e não pegou a toalha primeiro e a bacia primeiro, antes de Jesus pegar? Irmãos, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Jesus agora está tratando não só o egoísmo, ele vai tratar a hipocrisia.
Ele vai continuar com a hipocrisia. No verso 8 ele vai dizer: nunca me lavará os pés. Então por que ele não pegou? Então por que ele não tomou iniciativa, já que era ele que falava pelos 11? Porque quem falava pelos 11 era ele. Então por que ele não tomou essa iniciativa? Os discípulos precisam vencer a hipocrisia. Olha o verso 21 agora. Olha o verso 21. Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade, vos digo, que um dentre vós me trairá. Tinha um ali no meio que nunca havia nascido de novo. Esse é o perigo de estarmos no meio e nunca termos nascido de novo. Quer um alerta? Quer um alerta nessa noite? Cantar bonito não é sinônimo de ter nascido de novo. Pregar bonito não é sinônimo de ter nascido de novo. Tocar instrumento não é sinônimo de ter nascido de novo. Saber lecionar bem na escola dominical não é sinônimo de ter nascido de novo. Evangelizar bem não é sinônimo de ter nascido de novo. Nascer de novo não tem nada a ver com isso. Nascer de novo é uma vida condigna com a palavra de Deus. Nascer de novo não é só ter folhas, não é só ter tronco, não é só ter caule, é ter fruto. Quer ver se uma pessoa nasceu de novo? Então repara para os frutos. Porque é Jesus que vai dizer: pelos frutos os conhecereis. Às vezes a gente está aqui cantando, louvando, batendo palma, lecionando, ensinando e nunca nascemos de novo. Judas. O mais intelectual dos 11. Se você não sabia, era o mais intelectual dos 11. Se tinha um cara estudado, segundo os historiadores, o mais intelectual se chamava Judas Iscariote. Tão intelectual que Jesus deu a ele o cargo de tesoureiro. Sabia lidar com dinheiro. Se tinha alguém que fosse para ser escolhido pelo grau de cultura, Judas. Se tinha alguém que era para ser escolhido no grau de intelectualidade, Judas. Mas nunca nasceu de novo. Nunca nasceu de novo. Os discípulos precisam vencer a hipocrisia. Em último lugar, o discípulo precisa vencer a autossuficiência, a arrogância e a soberba. Olha o verso de número 37 para nós finalizarmos. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso sair por ti agora? Por ti darei a minha própria vida. Respondeu-lhe Jesus: dará a vida por mim? Em verdade, te digo que jamais cantará um galo antes que eu me negue 3 vezes. Autossuficiência, arrogância, soberba. Sabe o que ele está dizendo? Esses aí podem negar o Senhor, quanto a mim não. Só que Jesus vai sondar e vai dizer: cara, isso aí é soberba, isso aí é autossuficiência, isso aí é orgulho. Hoje tu vai me negar 3 vezes. Olha como Jesus começa a tratar. Olha como Jesus começa a tratar justamente aqui.
Os discípulos precisam vencer a autossuficiência. É Jesus que vai dizer: sem mim nada podeis fazer. E Jesus vai dar agora uma nova direção para os seus discípulos. Verso 34: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha a lição que Jesus vai dar. Por que Jesus está dizendo assim, como eu vos amei? Jesus poderia ter dito assim: novo mandamento vos dou, ame uns aos outros aí. Se tem pessoa que tem coragem de pegar uma arma e detonar ela na sua cabeça, na própria cabeça, você acha que essa pessoa ama alguém? Então Jesus está usando ele como referência. Ei, daqui a pouco eu vou morrer por vocês, então ame como eu amo vocês. Os discípulos de Jesus precisam viver conforme o padrão de Deus. Olha a lição que Jesus vai ensinar na hora da ceia. Justamente na hora da ceia. Trata o egoísmo, trata a autossuficiência, trata o orgulho, que agora vai dar um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Só Ele pode dizer isso, porque Ele deu prova cabal desse amor por mim e por você, vertendo o seu sangue na cruz do Calvário. Que Deus nos ensine a cada dia mais. Qual é a nossa missão? Que Deus trate o nosso interior e que Deus nos renove a cada dia mais. Vamos orar? Renova os nossos corações diante do Senhor. Preenche os nossos espaços vazios. Trata o nosso interior. Trata o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa autossuficiência. Trate o nosso orgulho. Tem misericórdia de nós, o nosso coração é enganoso. Não nos deixe Ele nos enganar. Não nos deixe ser enganado por Ele. Ajuda-nos, ó Cristo. Assim como o Senhor agiu na hora da ceia, dando lições extraordinárias aos seus discípulos, nos ajuda a pegar essas lições para nós e aprender verdadeiramente o que é ser um discípulo do Senhor. Tem misericórdia de nós como igreja e nos ajuda a nos aproximar de Ti a cada dia. É no nome de Jesus que nós choramos e é nesse nome santo que nós te suplicamos. Fica conosco nesta semana que se inicia, nos dando prudência, vigilância e nos ajudando a ser melhores. Renova-nos como famílias e nos ajuda a vencer pelo poder da Tua palavra. É no nome de Jesus que nós choramos e é nesse nome santo que nós te agradecemos. Amém.